Uma das coisas que me incomoda é que quando se fala de Arthur Rimbaud e Charles Baudelaire, simbolismo, na França, sempre se exalta essa figura do vida louca, né? Querem falar de droga, que eles eram caras acima, à frente do seu tempo, e eram doidões. Mas enfim, o mais importante é ficado de lado, que é a própria obra, a literatura. Rimbaud foi muito importante, Baudelaire também. Mas por que foi muito importante? Aí parece que é um grande abismo, né? Essa questão da literatura. O mais famoso de Rimbaud, que é Uma Temporada no Inferno, onde ele escreve seus poemas simbolistas. Ele acredita nessa evasão dos sentidos, né? Através das drogas, né? Do haxixe, do absinto, do gin. Lembrando que Rimbaud é o nosso Cazuza do simbolismo, né? Ele escreveu tudo dos 15 aos 20 anos, muito cedo. Inclusive, ele teve que mentir a idade quando ele mandava seus poemas, porque as pessoas não acreditavam que ele estava escrevendo mesmo. Ele tinha uma grande erudição. Lembrando que a rebeldia dele não era uma rebeldia só por ser rebelde. Ele se baseava nos clássicos. Estudava latim, grego. Ele sempre foi um cara acima da média. Assim como também com Baudelaire, que é considerado um dos criadores do simbolismo e criador do termo modernidade. Isso em 1850 e pouco. As Folhas do Mal, de Charles Baudelaire, foi publicado em 1857. E foi até proibido alguns poemas considerados contra a ordem pública. E teve que ser julgado, pagar multa. Eram poemas totalmente fora do padrão, considerados bizarros, contra os bons costumes. Então é aí que está a questão de serem considerados poetas malditos. Por quê? Eles vão contra o status quo. Mas não é só uma rebeldia por ser rebelde. Veja o seguinte, que os poemas de Charles Baudelaire, 1850, esteticamente, têm rimas. Então ele quebra a tradição usando a estética tradicional. Veja que se você tirar a parte da rebeldia, a parte da loucura, das drogas, continua sendo genial. Coisa que não ocorre com alguns artistas hoje em dia. Né? Se você tirar a rebeldia, acabou tudo. A obra não vale nada. Não tem nada para dizer, nada de conteúdo. Mas enfim. O que é essa quebra de ruptura? Pela primeira vez na poesia, há palavras assombrosas, coisas ruins, coisas como estrume, abutre, cadáver, coisas maquiavélicas. As metáforas que Baudelaire usa são nojentas, são abjetas. Ele fala de sexo, de sedução, de uma coisa muito mais direta, mas continua rimando, usando os versos em prosa, verso clássico, verso com rima, sem rima, em branco, a interpolação de rima A, B, BA, tudo como fosse antigamente. Então a questão é o conteúdo em si. Ele queria chocar, mas chocar de um ideal. E sim, ele acreditava no uso do ópio, do haxixe, como forma de abrir a mente, de expandir os sentidos. Daí que vem também a questão da vidência entre os poetas, né? Que Rimbaud também acreditava nisso. Ele chamava de um vidente nas palavras. A Temporada do Inferno são poemas em prosa. E ali ele vai falar: um dia peguei a beleza, deitei a meu colo e senti amarga. Ele queria desfazer esse ideal de belo, desfrutar, aprofundar, esfarelar o que é inspiração. Mas o que é de fato essas inovações? Voltando a falar de Baudelaire. Esse poema dele, O Pôr do Sol Romântico, ele quebra esse paradigma de romântico. Que bonito é o sol ao erguer em frescor, tal como uma explosão nos dando seu bom dia. Muito feliz é quem pode com alegria seu ocaso saudar com sonho de esplendor. Beleza, ele começa muito bem, mas no final ele diz: um odor de sepulcro pelas trevas nada, e o pé com medo esmaga do brejo à beirada. Muito sapo imprevisto e caramujos frios. Ou seja, se fosse um poema romântico, a natureza teria que ser bela, teria sol, arco-íris, mas no final ele encontra sapo, caramujo. Ele quebra essa expectativa do romance romântico bonitinho, né? Tudo feito de florzinha, lua, a lua enamorada, a lua brilhante, a argentina dourada. Ele quebra, é aí que ele quebra o ideal romântico. Mas continua sendo genial e ligado à tradição. Ele usa metáforas gregas de mitos. Ele continua
com a linguagem própria. Ele não quer destruir, desconstruir a linguagem francesa. Ele utiliza a própria linguagem como um caminho novo, um novo jeito de comunicação. E isso chocou a sociedade na época. E ele viveu como errante, gastou toda a herança dele do pai, o pai dele morreu quando era jovem, e não se dava bem com o padrasto. Enfim, isso é até meio clichê na literatura. Edgar Allan Poe também era assim. E lembrando que Vida Louca também nós temos o Lord Byron, que era um poeta inglês, que teve até um caso com a mulher do Percy Shelley, que escreveu Frankenstein. O Lord Byron também era muito mais vida louca e era romântico. E não se fala muito dessa parte do Lord Byron, não sei porquê. Mas enfim, já o Rimbaud e o Baudelaire pegou mais. O Rimbaud até criou-se uma lenda que ele era homossexual, pela sua relação com Paul Verlaine, que era outro poeta simbolista francês, um pouco mais velho que ele. Quando o Rimbaud tem contato com Paul Verlaine, através de cartas, ele é aí que ele mente a idade, que os poemas dele são geniais. Paul Verlaine, na hora, fica fascinado e quer conhecê-lo. E eles criam uma amizade meio tóxica, meio esquisita. É como se fosse uma paixão intelectual. Para quem quiser saber mais minúcias disso, detalhes, tem as cartas que eles trocaram. E eles vão fugir. O Verlaine era casado, vai largar a esposa em casa para poder ficar viajando com seu amigo, discutindo poesia, saraus, que é uma coisa vergonhosa. Entra com um processo contra ele para pagar multa para a esposa. E dessa relação conflituosa e fora do normal, peculiar, exótica, é que cria esses rumores de que eles seriam homossexuais. Mas em nenhum relato de cartas deles, cartas íntimas trocadas entre eles, que depois foram achadas e publicadas, não há nenhuma conotação sexual entre os dois, mas há sim uma relação bem conflituosa, tanto que, para quem não sabe, né, teve um caso de discussão entre os dois que Paul Verlaine dá um tiro e pega na mão de Rimbaud. Ele retira a queixa. Senão, Paul Verlaine seria até julgado à morte. Mas, enfim, são só alguns dados biográficos. Voltamos à obra. O que Rimbaud inova nisso? Tem um poema do Rimbaud que se chama Romance. Ele também quebra esse paradigma. E esse poema ele foi escrito quando ele tinha 15 anos de idade. Que é uma famosa frase dele que fala: a gente não é sério com 17 anos. Uma bela noite, longe dos chopes, do anseio, dos cafés barulhentos, de lustres soberanos, vamos sob as tilhas verdes do passeio. Ele cria um ambiente romântico, a natureza e tal. E aí ele fala que ele encontra uma menina, acha interessante, se declara a ela. Uma das estrofes ele fala: você está apaixonado, tomado até o mês de agosto. Começou isso em junho, vai até agosto. Ele está brincando com a rapidez dos romances dos adolescentes, né? Está super apaixonado, mas a paixão tem prazo de validade. Em vez de que ele escrevesse com 15 anos. E o poema começa com: você não é sério com 17 anos. Você está apaixonado, seus poemas a fazem rir, todos os seus amigos fogem, você é de mau gosto. E a adorada uma noite concede-lhe uma carta. Quando ele consegue um encontro com essa mulher, o poema volta ao início. Esta noite, você entra nos cafés soberanos, você pede limonada, um chopp. A gente não é sério aos 17 anos. Quando tem as tilhas verdes do passeio, ele volta à primeira estrofe, ou seja, dizendo que isso é um ciclo vicioso. O adolescente se apaixona, fica enamorado, tenta conhecer, quando realmente conhece, quando a coisa vai ficar séria, ele foge. Por isso que ele fala que você não é sério aos 17 anos. E ele escreveu isso aos 15 anos de idade. Ele morava bem no interior da França. Veja aí que está a genialidade de Rimbaud. Ele também vai introduzir palavras abjetas no meio dos poemas dele. Fala sobre órgãos genitais, metáforas sexuais. Mas continuando, ele usava linguajar erudito, rimas esteticamente impecáveis. A ruptura é ideal, não é estética. Não é causar por causar. Não é uma rebeldia só por mostrar que é rebelde. É uma rebeldia interior. Vai muito mais além. Muito mais sutil. Tem um poema dele também que se chama O Barco Embriagado. Outra questão do Rimbaud é esse. O eu dele é um outro. O meu eu é um outro. Ele, além de se colocar num outro patamar, lembrando que na poesia
Quando aparece eu sou, eu estou apaixonado, esse eu não é o autor, não é o escritor. É o eu lírico. Já há essa separação. Rimbaud faz a separação da separação. É como se esse eu lírico tivesse assumido um outro eu. E aí que está também outra genialidade, esse simbolismo de Rimbaud. Então, no Barco Embriagado, ele se coloca no lugar de um barco e vai contando toda uma história. Enquanto acompanhava rios impassíveis, não me senti mais guiado pelos rebocadores. Índios aos berros tomaram por alvo, pregando os nus troncos de cores. Não me preocupei com todas as equipagens, carregando trigo, flamengo ou algodão inglês. Quando os meus rebocadores acabou a gritaria, os rios me deixaram descer onde eu queria. Veja que esse barco ele leva algodão, é dos colonizadores. Mas aí os índios tomam o barco e o libertam. Então agora o barco está à deriva, o barco agora está livre. É metaforicamente uma história de liberdade. Então o barco começa a navegar, o poema é muito extenso, não há como ler tudo. Tempestade abençoou meus despertares marinhos, mas leve dancei sobre ondas que são para as vítimas eternas e redemoinhos. E ele vai contando que passou por mares, por oceanos, viu coisas mais belas que os homens podem ver. Lembrando que os barcos, os navios nessa época, era a maior tecnologia que havia. O barco descobria países novos, lugares novos, desbravava novos olhares, outras culturas. Então é nesse sentido, a viagem do barco é como se fosse uma odisseia marítima, de novo. Aí intertextualidade com outro clássico. E eles colocam no lugar desse barco. Tem uma hora que ele fala dos mistérios dos oceanos, que ele conta até o Leviatã. O Leviatã é um monstro marinho que aparece até na Bíblia, no livro de Jó. Seria mais ou menos um dinossauro marinho, que foi extinto ou nunca existiu, não se sabe. Enfim, ele desce até os mais profundos abismos. Ele vê muita coisa boa, vê muita coisa ruim. E aí ele vai falando que com o passar do tempo, seu casco já está apodrecendo. Ele está enferrujando, ele não aguenta mais viver, já viu de tudo. Então esse eu do Rimbaud é um outro. O barco simboliza esse eu sendo o outro. Uma espécie de empatia, uma visão de mundo diferente da própria, tentando entender todo o contexto existencial. Então é aí que está a genialidade de Rimbaud. Não fique preso na questão das drogas, de ser vida louca, que ele era muito andarilho, andava muito a pé. Tem você pesquisar, tem os trajetos que Rimbaud fazia a pé. Porque nessa época o transporte não era como hoje em dia, né? Tão fácil. Ele não tinha dinheiro, ficava vagando por aí como errante. Chegava a ficar com os cabelos desgrenhados, com a barba bagunçada, os trajes totalmente maltrapilhos. Então ele seria uma espécie de mendigo poético, um andarilho literário, né? Como aquele profeta gentileza, né? Então Rimbaud, ele realmente viveu aquilo que ele pregava. Ele imergiu nisso. Essa questão de ser o vidente das palavras, de ter visões. Ele acreditava nisso, que o poeta tinha que se invadir dos sentidos. Que futuramente isso culminaria nas ideias de Aldous Huxley, que é chamada As Portas das Percepções. Que ele também fala das questões dos paraísos artificiais, do uso de drogas, poder expandir o intelecto, a percepção. E também depois isso seria usado por Jim Morrison na banda The Doors. Também acreditava nesse conceito. Que, enfim, aí é uma questão muito mística, né? Se enlaça a questão da poética, do lirismo, do misticismo. Isso que eles acreditavam, né? Tudo isso é a questão da poesia simbolista, né? Simbolismo no Brasil, nós temos o Cruz de Souza, né? Também um poeta negro que não foi aclamado em sua época, foi até largado na sarjeta. Só depois, anos depois que foi aclamado, o crítico Harold Bloom falou que ele era até do mesmo patamar de Rimbaud, mas na época ninguém deu a mínima. E isso acontece muito na literatura e na arte em si, né? Os poetas, os artistas não são muito ovacionados em sua época, mas só depois que são tratados como gênios. Então esses pormenores que eu queria deixar sobre a obra de fato de Rimbaud e Baudelaire, tentando fazer esse entrelaçamento de ideias sobre o mundo atual e sobre o que é a poesia geral.